Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar agora sobre a mesa dos pães da proposição, também chamada de mesa dos pães da presença ou pães das faces. Isso ali representa o quê? A nossa comunhão com Deus. É como se nós estivéssemos sentados ali frente a frente com Cristo. E eu me lembro de Apocalipse, quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa mesa representa a comunhão do povo de Deus com Deus. Eu queria ler aqui o texto que está em Êxodo, capítulo 25, no verso 23, tá ok? Eu vou ler até o verso 30, mas você vai ver referências dessa mesa também em Êxodo 37, verso 10 ao 16, Êxodo 40, verso 22 e verso 23 vai falar também dos pães. Então, nos pães, os pães que estão sobre a mesa, os pães da proposição, pães da presença, Levítico 24, do verso 5 ao 8, 1 Samuel 21, do 1 ao 6, vai falar quando Davi come desses pães, e Mateus, Jesus vai lembrar desse evento também, Mateus 12, do 1 ao 8. Muitos números você está vendo aqui, muitos números estão relacionados com essa mesa, 12 pães, 4 pés, 4 argolas de ouro que tem em volta dessa mesa, 2 cabos ou 2 varais, né? Você vai ter 2 tipos de molduras em volta, né? Como se fosse uma espécie de coroa sobre essa mesa, e 2 fileiras com 6 pães de cada lado, cada fileira. A palavra fileira ali, às vezes as pessoas colocam como se fosse 2 pilhas. Ok, tem teólogos que vão fazer isso, vai colocar 2 colunas, né? Um pão sobre o outro. Mas o que acontece é que a palavra ali é fileira como uma ordem de um exército organizado, como filas, né? Então por isso que eu desenhei dessa forma aqui, tudo bem? Vamos lá. É claro que você vai ver desenhos assim e também vai ver desenhos com um pão sobre o outro. Como se trata de povo, eu não achei adequado colocar um sobre o outro, porque as 12 tribos elas deveriam estar todas no mesmo nível. Essa que seria a ideia desse desenho no caso, tá bom? Essa mesa é uma mesa que continha, além dos pães, ela tinha alguns recipientes, nós vamos falar sobre isso na leitura desse texto agora, e é pão mais incenso. Isso aqui é muito legal, que essa mesa, é sobre essa mesa que acontecia todas as libações, que são as ofertas de líquidos ao Senhor, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos começar em Êxodo 25, a partir do verso 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados e meio, largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado e meio. Interessante que a altura dessa aqui, a mesa tem essa altura, essa mesa dos pães da proposição. Se você pegar aquela grelha do altar do holocausto, também tinha essa mesma altura. E a arca da aliança tem essa mesma altura, que é o quê? 1 côvado e meio, tá bom? Então, vai dar mais ou menos 70 centímetros, 75 centímetros, de 66 a 75, porque há uma diferenciação hoje na contagem de côvados. Alguns autores vão colocar côvado de 66, 1 côvado e meio dando 66 centímetros, outro vai colocar como dando 75 centímetros. Então, eles estão fazendo um cálculo aí de 50, arredondando. Alguns vão colocar o cálculo de 45 centímetros, mas isso para nós não importa nada. O que importa é o que está escrito lá, 1 côvado e meio de altura. Por que eu falo isso? Às vezes nós pegamos uma Bíblia com a leitura mais simples, que essa minha aqui inclusive está com a leitura mais simples, mas se tiver alguma revelação escondida ali, não vou dizer escondida, porque está revelada no Novo Testamento, mas aí você vai verificar que aquele número às vezes ele tem uma importância muito grande, né? Por exemplo, 144 mil, né? Que você fala em Apocalipse. Se você vai medir a muralha da cidade, fala lá que ela tem 144 côvados. Se você converter isso aí para uma medida de metros, você não vai nunca conseguir associar os 144 côvados com os 144 mil, que são relacionados uma coisa com outra, ok? Por isso que eu estou evitando falar em metros, vou manter a medida original. Então sempre é bom, você que tem uma Bíblia aí com a linguagem mais moderna, mais nova, mais fácil de ler, etc e tal, saiba disso. Por isso que eu não oriento a leitura para estudo bíblico, para leitura comum, ok, você lê aí a NVI, a Nova Almeida atualizada, outra versão, né? Mas pesquisa uma versão que não seja muito diferente, né? Mas para estudo bíblico, eu sempre vou aconselhar você Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Corrigida ou a King James 1611, a chamada King James Fiel
1611. Não é King James atualizado, tudo bem? Justamente por causa disso, quando você vai ler sobre profetas, vai ter muita coisa que está escondida na linguagem mais arcaica. Você não vai conseguir compreender aquilo se você tentar converter pesos, medidas e coisas desse tipo, tá? Vamos para a mesa dos pães, senão a gente não vai chegar lá de jeito nenhum, né? Vamos lá. Verso 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados e meio, largura de 1 côvado e meio e altura de 1 côvado e meio. Já falei de 3 peças que tinham essa altura semelhante. A arca da aliança, a mesa dos pães da proposição e aquela grelha que ficava no meio do altar do holocausto lá atrás. Então você tem 3 elementos. O altar do holocausto lá fora, no átrio. No lugar santo, você tem a mesa dos pães da proposição e no santíssimo lugar você tem a arca da aliança com essa altura. Lembrando que a altura lá do que eu falei do início do átrio é da metade, é da grelha do altar do holocausto, tá bom? Ou seja, você tem os 3 níveis ali apontando para essa medida. Faça um revestimento de ouro puro e põe um remate de ouro ao redor. Essa mesa é de madeira de acácia. Na Septuaginta vai estar escrito assim, madeira incorruptível. Evidentemente isso aponta para a natureza humana de Cristo, que é incorruptível. Tá? Lá vai falar assim, em Atos dos Apóstolos, que não deixaria sua alma no Hades e nem o seu corpo veria a corrupção. Tá ok? Vamos lá. Vai dizer assim, faça um revestimento de ouro puro e põe um remate de ouro ao redor. Então esse é o primeiro remate que está dizendo em volta, como uma espécie de uma coroa que está ali ao redor dessa mesa. E depois ele fala, faça também 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos que estão sobre os 4 pés da mesa. Então você tem essas argolinhas para quê? Para segurar os 2 cabos ou os 2 varais que eram usados para carregar essa mesa. A Arca da Aliança também tinha esses varais, né? E o altar do holocausto também tinha esses varais. O altar de incenso, que é chamado de altar de ouro, nós vamos ver depois, ele também tinha esses varais para se carregar, né? Quando transportado pelo deserto, os levitas tinham que levar isso no ombro, né? Nos ombros eles deveriam carregar. Vamos lá. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que possa carregar a mesa. Então já falou do propósito. Faça-se esses cabos de madeira de acácia revistam de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos. Olha o que envolvia essa mesa. É uma mesa para você comer, né? Evidentemente, quem comia eram os sacerdotes. Hoje você come porque em Cristo nós somos sacerdotes, reino e sacerdote de Deus, né? Então vamos lá. Aí você precisa entender um pouco sobre o sacerdócio universal dos crentes. Aí vai falar assim, faça também os seus pratos, os seus recipientes para o incenso. Lembra que eu falei que é pão e incenso? Então tinha um recipiente para guardar o incenso. E evidentemente isso ficava aqui. Quando fala assim, coloca sobre os pães, não é que você derramava incenso sobre os pães, é que você colocava sobre o recipiente, dentro do recipiente e colocava nos pães, né? Vamos lá. As suas jarras e as suas taças que serão oferecidas às libações. Olha aí, faça tudo isso de ouro puro. Então todos os recipientes relacionados a essa mesa eram de ouro puro. Os pratos, as taças, né, vamos dizer assim, garfos, colheres, etc. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então, esses pães tinham que estar sempre diante do Senhor. Quando você fala de pão, você fala de Cristo, mas fala do povo também. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, obviamente, a gente faz parte desse pão. Tá? Então, essa tipologia aponta principalmente para as 12 tribos de Israel no contexto lá do Antigo Testamento e no contexto cá do Novo Testamento, os 12 apóstolos representando todo o povo de Deus na nova aliança, tá ok? Então você está tendo algumas coisas importantes aqui. Vamos começar a falar sobre o seguinte. Essa mesa, ela ficava perpetuamente com pães sobre ela. 7 dias da semana, ou seja, a semana inteira tinha que ter pães. Quando chegava no sábado, os pães velhos seriam trocados por pães novos, tá ok? Como são pães sem fermento, eles não estavam estragados.
Por isso, eles eram para ser comidos. Só que, onde poderia comer esses pães? Comer somente dentro do santo lugar. Ou seja, quando você entra no tabernáculo, você vai lembrar que você passa pela primeira porta, né? Essa primeira porta, na verdade, é uma cortina. Então, você passa por essa porta e entra dentro do ambiente do átrio. Ali, você vai ter duas peças. Você vai ter o altar do holocausto, do sacrifício. Logo depois, antes da tenda, você vai ter ali um local para se lavar as mãos, lavar os pés, para entrar na tenda da congregação. Então, aquele local é a pia, ok? Entrou dentro do tabernáculo do seu lado direito, né? Isso no primeiro cômodo, vamos dizer assim. Esse primeiro cômodo é o lugar santo. Ali, os sacerdotes, somente sacerdotes poderiam entrar. Os levitas não entravam ali de modo geral, somente os levitas que eram da família de Arão. Esses são os sacerdotes. Então, somente os sacerdotes poderiam entrar lá no sábado e comer esses pães. Não podia levar para fora, tinham que ser comidos dentro do lugar santo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o pão não é para todo mundo, ele é para o povo de Deus. E aí, nós estamos falando, por exemplo, quem que se sacia da palavra? Porque o pão é considerado a palavra de Deus. Quem se sacia desse pão? Não são as pessoas de Deus? Não é assim? Então, você está vendo ali que quem está participando do pão é o povo de Deus. Principalmente, lembra, lá no Antigo Israel, no Antigo Testamento, era somente os sacerdotes. No Novo Testamento, todo crente é sacerdote. Mas isso fala, evidentemente, de outras coisas. Por exemplo, quando a igreja se reunia para o partir do pão, vai falar aqui, deu o primeiro dia da semana, a igreja foi lá, partir do pão. A mesa do Senhor, aqui em 1 Coríntios 10, 21, ou 1 Coríntios 11, 20, onde diz sobre a ceia do Senhor. Tem algumas pessoas que são muito implicantes. Quando alguém fala a Santa Ceia, não é santa. Meu irmão, se é do Senhor, é santo. Aí a pessoa vai dizer, então é Santa Ceia, santo culto? É, sim, porque se é para Deus, é. Ok? Então, falar ceia do Senhor, falar Santa Ceia não faz diferença alguma, porque Deus é santo. Tudo que relaciona com Deus é santo. Por exemplo, a mesa é coisa santíssima. O pão que está sobre ela é santo. O sacerdote foi consagrado, separado com óleo santo. Ele vestia vestes santas e tinha que comer isso aqui no lugar santo. Logo, tudo isso aqui envolve o Senhor. Eu poderia falar pães do Senhor ou pães santo. Também está certo, ok? Vamos lá. Continuando. Aqui já falei das referências onde está escrito sobre a mesa. Você vai achar mais detalhes, principalmente quando você for falar sobre isso aqui num outro contexto, nos templos que vai aparecer de Salomão, né, ou do templo lá de Zorobabel, né, de Esdras, Neemias, naquele período que eles estavam reconstruindo Jerusalém. E os pães. Algumas referências mais importantes a gente tem aqui, tá? Por que eu achei interessante que a mesa fala sobre pães mais incenso? E por que eu anotei para eu não esquecer? Porque é o seguinte... o pão, nós sabemos que é a palavra de Deus. E o que é incenso? Se você for para Apocalipse e pesquisar sobre incenso, você vai ver que o incenso são as orações dos santos. E aí, incenso está relacionado com o quê? Com oração. O incenso sobe continuamente. É como te dá uma ideia de que, naquele tempo, os sacerdotes entenderiam que o incenso está subindo até a presença de Deus. Assim como as nossas orações vão subindo até o trono do Senhor. Por isso que quando ele entrava no último compartimento, que é o lugar mais santo do que o santo lugar, é chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos, quando ele atravessava o último véu, que é a última porta, né? A terceira, então ele chegava lá dentro e aí de repente aquele lugar ele era tomado por uma fumaça, ele entrava lá dentro com um incensário, ou seja, o que ele está fazendo diante do trono de Deus? Intercedendo pelo povo que ficou lá fora. É assim que Cristo, é uma representação, evidentemente, de Cristo que hoje intercede por nós. Olha que coisa chique. Agora, veja bem, eu acho isso muito legal, né? Agora, quando você vai olhar sobre os pães, olha que interessante, Jesus fez 2 vezes multiplicação dos pães. Olha, eu vou chamar a atenção para um detalhe de novo. Essa mesa está rodeada de números, 2 fileiras, 2 cabos, 4 pés, 4 cantos, 4 argolas. São números que falam muitas coisas aqui, tá? Eu não quero que você preocupe muito com esses detalhes, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães,
ele tem 5 pães, e aí eu não coloquei os peixinhos, mas tem 2 peixinhos aqui no início, né, nessa primeira multiplicação. 2 peixinhos, 2 está aqui na mesa também. Mas aí os 5 pães. 5 pães vai alimentar 5.000 homens, eles vão comer muito. E do que sobrou, eles vão coletar 12 cestos. 12 também é um número muito interessante, ok? Aliás, as 2 coletas de cesto têm números interessantes. Na primeira coleta sobram 12 cestos e a segunda coleta sobram 7 cestos. Aqui você fala de 12 tribos, fala de 12 apóstolos, ou você está apontando para o povo de Deus, de modo geral. Aqui você fala das 7 igrejas, porque são 7 cestos, né? Assim como 7 pães pode apontar para 7 igrejas, mas pode falar de outras coisas também, tá bom? 4.000 homens vai ter aqui. E aí, 4.000, a única coisa que eu me lembro de profético relacionada a 4.000 é o 4º milênio, que é onde chega Cristo. De Adão até Cristo passaram-se cerca de 4.000 anos. E aí, sobram mais 2.000 anos para dar o 6º ano, o 6º milênio, aliás, né, para a chegada da vinda de Jesus. E aí nós vamos para cá daqui a pouquinho. Só um detalhe, Jesus chama atenção para essas contagens aqui que eu coloquei no quadro, quando vai chegar no capítulo 14, no capítulo 14 de Mateus é a primeira multiplicação. Lembrando que no Antigo Testamento também aconteceu multiplicação de pães, tá? Mateus 14, é óbvio que apontava também para o ministério de Cristo. Mateus 14 fala da primeira multiplicação, Mateus 15 fala da segunda, e no Mateus 16, Jesus fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí, fermento, eles ligaram com pão, porque eles tinham esquecido de comprar pão. E aí Jesus fala, vocês não estão lembrados da multiplicação dos pães? Eu disse de 5 pães, 5.000 homens comeram, e sobraram 12 cestos. Também vocês não estão lembrados dos 7 pães e alguns peixinhos, aqui não fala exatamente quantos peixinhos, que 4.000 homens comeram e quantos cestos sobraram. Então Jesus faz questão de eles lembrarem desses números, né? Eu acho muito interessante porque o número 12, por exemplo, e o 7 fala da igreja, por que o 12 fala? Você vai ver do lado de cá. E aí, né, ele fala sobre isso aqui. Vamos para cá, tá ok? Lembrando que a mesa representa o partir do pão, a comunhão do povo com o povo, e ao mesmo tempo do povo com Deus, que é o principal, porque não tem como o povo ter comunhão com o povo se eles não têm comunhão com Deus. Aqui você vai ver que no templo de Salomão e no templo depois que vai ter 10 mesas e não apenas uma mesa. São 10 mesas. 10 aponta para gentios. Se você conhece o estudo sobre as 2 casas de Israel, vai saber disso, que 10 aponta para as nações. E aí, se você não conhece, entra aqui no canal, tem a playlist chamada, primeiro, nós temos a playlist principal, que é Curso Bíblico Online, temos a playlist Apocalipse Simplificado, que é um seminário sobre a escatologia, temos uma playlist Apocalipse, capítulo a capítulo também, né? E essa playlist aqui, e temos uma de Cristologia, muito importante, a playlist lá você entra no canal e procura, tem assim, vídeos e depois tem lá playlist ou lista de vídeos, né? Procura uma que chama Cristologia, muito importante. Agora, essa que eu queria que você estudasse aqui, especificamente, chama-se 2 Casas de Israel. E aí você vai ver que o 10 aponta para as nações, para os gentios. Mas vamos lá, é só uma lembrança, tá ok? Mas vamos lá, tinha 10 mesas, então cada mesa tinha 12 pães. É interessante ter 2 fileiras de 6, porque 6 é número do homem. Então, você está apontando para o povo. E parece que são 2 referências a povo, ou 2 testemunhas. Isso é muito legal, né? Agora, 120 pães o total, porque se cada mesa tinha 12 pães, 10 vezes 12, 120. 120 pães. Quando você vai olhar para a igreja primitiva, você tinha 120 discípulos. Está aqui em Atos 1,15. Se você ler de Atos 1,15 até Atos 2,4, você vai ver que na festa de Pentecostes, esses 120 estavam reunidos, todos no mesmo lugar, né? Eles recebem o Espírito Santo, que é a unção do óleo, etc e tal. E aí, eles estavam fazendo o quê? Orando, né? E aí, o que eu foquei aqui no pão com incenso pão é palavra? Pão também é povo? Porque pão também é Cristo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo, ok? E nós precisamos ser uma massa sem fermento. E tudo está ligado. Agora, quando você olha isso aqui, eu acho isso muito bonito, porque não basta ter pregação, não basta ter pão. Agora, já levando a tipologia do pão para
pregação da palavra. Uma igreja não pode viver só de pão. Ela tem que ter também oração. E Jesus orava o tempo todo. Pesquisa aí. Jesus orando. Jesus orava o tempo todo. Jesus orava e depois ensinava. Esse é o grande segredo. Quando você prega, você pode estar cheio de conhecimento. Se você não tiver comunhão com Deus, o seu conhecimento não vai servir de nada. O seu conhecimento vai ser um conhecimento inútil. Toda essa informação linda, preciosa e gostosa de falar sobre ela, só tem valor quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, tá? Tempo da igreja primitiva, relação e uma relação aqui com a vida de Cristo. Por que eu peguei isso? 120 pães, eu peguei aqui os 120 discípulos, ok? Deixa eu até corrigir, porque acontece isso de vez em quando. Isso aí, esqueci. Agora, corrigi. Ó, 120 discípulos, e aí você vai lembrar da vinda de Cristo que vai ocorrer no 120º, ou 120, jubileu, né? Coloquei aqui Iovel, porque alguém pode questionar, não está escrito jubileu, está escrito Iovel, então tá ok, tá aqui, tá bom? Vão acontecer 120 jubileus até a vinda de Cristo desde o início do mundo. Lembrando que eu falei dos 4.000 anos, né, de Adão até Cristo, quarto milênio, e aí de Cristo até a sua vinda mais 2 milênios, mais 2 dias, Oséias vai falar sobre isso também. E aí nós temos aqui 120 jubileu que vai dar 6.000 anos. Deixa eu anotar aqui, cada jubileu 50 anos, então vou colocar aqui 6.000 anos, que é o 6º milênio, que vai entrar então o 7º milênio, que é o quê? O que é o número 7? Shabat. Tá? É claro que o 7 aponta para a criação e é dali que você tem o Shabat. Então você tem que os 7 pães, por exemplo, você tem 7 dias, né? Você tem aqui, cadê? 7 dias, 12 pães, 2 fileiras. Você tem numerações interessantes aqui, tá? Eu queria só fazer essas associações para você entender. Isso aqui, só para você saber, fala sobre a vinda de Cristo, que de fato vai ser um tempo muito interessante para nós. Bastante informação, acho que eu falei rapidinho. Seria bom você que ficou na dúvida voltar, fazer suas anotações, né? E, claro, tem muito mais coisa para falar dessa mesa. Eu só não vou conseguir sintetizar tudo isso sem uma cola, né? Então, não estou lendo nada aqui, a não ser as anotações que a gente está aqui atrás. A gente tem algumas coisas muito importantes sobre essa mesa. Essa mesa fala de muita coisa, como Jesus está nos chamando ali para comunhão com Ele. E olha que interessante, quando você está dentro do tabernáculo, você vê que o castiçal iluminava essa mesa, ficava de frente com a mesa. E ao lado, né, você tem aqui a mesa de um lado, o castiçal do outro, e logo à frente, um pouquinho antes do véu, você tinha o altar de ouro, que é o altar de incenso. Então você está naquele ambiente, é um ambiente onde tem luz, onde tem o pão e onde tem o incenso, inclusive na mesa dos pães, mas também você tem o altar do incenso logo ali à frente. Então guarde isso. Você é como um passarinho. O passarinho precisa voar com as duas asas. Oração e palavra de Deus. Você tem que ter Bíblia e oração. Se você só tem oração, mas não tem Bíblia, você pode correr o risco de se tornar uma pessoa, eu diria assim, como a gente vê muito acontecer, uma pessoa extremamente supersticiosa. Certo? Porque você vai começar a espiritualizar coisas que... isso aí é Deus que está fazendo isso é o diabo que está fazendo, porque você não tem conhecimento. Então a pessoa que ora, mas não quer ler Bíblia, muitas vezes ele pode ser levado por muito vento de doutrina. E a pessoa que só estuda, mas não ora, vai acontecer a mesma coisa, só que pro lado da frieza espiritual. Ele não vai ver espiritualidade em nada, vai ser uma pessoa totalmente fria, uma pessoa calculista, uma pessoa soberba. Evidentemente ela vai ficar soberba porque ela vai olhar para os outros e como ela não tem compaixão, porque quem não ora não tem comunhão com Deus, e Deus é amor, é Deus, a comunhão com Deus que coloca compaixão em nossos corações, é a comunhão com Deus que nos faz olhar para o próximo como a nós mesmos. A comunhão com Deus mostra para a gente o tanto que a gente é pequenininho diante daquele que é o Todo-Poderoso. E aí a gente passa a olhar para o outro e fala assim, poxa vida, né? Ele é uma pessoa que está com dificuldades na caminhada, está caindo e está errando, mas eu tenho que ajudá-lo. Não concordar com o erro. Inclusive a repreensão faz parte da ajuda, porque a pessoa precisa se conscientizar do que está fazendo e o porquê a vida dela está naquela situação para ela sair. Então a comunhão, que é o tema dessa mesa, por isso que eu estou falando sobre isso, né? A comunhão com Deus vai gerar em você comunhão e tolerância com os irmãos mais fracos na fé. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, vai falar que nós que somos fortes,
E aí, para não ficar nas minhas palavras, eu vou terminar aqui fazendo essa leitura, porque ela tem tudo a ver com a comunhão, tá bom? Ó, Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que é fraco? Veja bem, no capítulo 14 de Romanos ele fala: acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, outro que é fraco na fé, come legumes. Então ele é fraco na fé. Ah, não, só como legume, que eu acho que comer isso aí é pecado. Ok? E aí ele vai falar, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come. Do que come de tudo, porque Deus o acolheu. E aí ele vai falar sobre esse contexto, por isso ele chega no capítulo 15 e fala, nós não devemos agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Ele não está falando que você tem que tolerar pecado. Ele está falando que você tem que suportar as diferenças doutrinárias quando você vê que a pessoa está começando a caminhada e ela ainda não desenvolveu na fé. Ela ainda está com aquilo que é chamado de meninice. Sabe as meninices? Pois é, meninice não é motivo para você brigar com seu irmão, não é motivo para você dividir. Se você realmente é forte, se você realmente é saudável na fé, se você realmente é maduro, você vai suportar. Se você não suporta é porque você também é outra criança mimada que está esperneando porque o outro não é igualzinho a você, tá ok? Então, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Por quê? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que me insultavam caiu sobre mim. E agora, um verso que eu acho maravilhoso, eu sou apaixonado, e é o motivo de nós estarmos fazendo esse estudo, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Ore por nós, compartilhe esse estudo com outros irmãos para que eles possam ser abençoados também, não só esse vídeo, mas os outros também, né? E aí você sabe como é que funciona o sistema do YouTube para poder compartilhar, etc e tal, deixar o tal do joinha aí que eu esqueci de falar, não vou esquecer de falar esse negócio mais, porque ajuda o YouTube também oferecer esse mesmo vídeo para outras pessoas que são cristãs e talvez alguma pessoa que nem é cristã, mas andou procurando conteúdos cristãos nesses últimos dias, tá bom? Que Deus te abençoe, peço que ore por nós, ao incenso aí, né? Ore pela minha vida, pela vida do pastor Rafael, pelas nossas famílias, o ministério que Deus colocou na nossa vida de cuidar dos irmãos da nossa congregação local, né? Com muita simplicidade, com muito amor, com muito zelo. Que o Senhor venha conservar em nós a pureza da fé e do amor. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.